dia que minha web namorada confessou que me traiu. Eu juro que eu não tava pronta pra ouvir aquilo. Essa história é longa, mas eu vou resumir tudo pra vocês. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E já deixa o like e clica e inscreva-se, porque 90% de vocês que assistem não são inscritos. Agora sim, chega de enrolação, bora pro vídeo. Eu tinha 12 anos e era completamente obcecada por Doki Doki Literature Club, que eu vou chamar só de DDLC. Eu consumia qualquer conteúdo sobre isso, tipo qualquer coisa mesmo. E sim, eu sei que DDLC não é pra minha idade na época, mas eu era nova e simplesmente não ligava. E foi essa obsessão que me levou pra um vídeo de um cara lendo fanfics mais 18 de DDLC. Sim, isso existiu, o YouTube naquela época não era tão rígido como hoje. Aí, por pura curiosidade, eu criei uma conta nesse aplicativo de fanfic e comecei a postar as minhas próprias histórias de fanfics. Só que eu nunca tive muita paciência pra escrever tudo sozinha, então eu comecei a procurar pessoas pra me ajudar. E foi aí que eu conheci duas pessoas, a Frospree e a Nagisa. Eu já tive algo com as duas, mas a história de hoje é sobre a Frospree. Eu criei um grupo no Instagram, chamei as duas e a gente virou muito próxima. A gente escrevia juntas, conversava todo dia, era um tipo de grupinho mesmo. E eu tinha muito medo de perder aquelas amizades. Tipo, muito mesmo. Eu sentia que faria qualquer coisa pra não perder elas. Até que um dia, de repente, uma menina me mandou uma mensagem no Instagram querendo conversar comigo. Eu não conhecia ela, mas ela disse que gostava muito das minhas fanfics e também do meu canal no YouTube. E isso me chamou a atenção, apesar desse canal aqui ser mais recente. Eu já tive vários outros canais antes desse, só um realmente deu certo, que foi justamente o último antes desse. E como eu sempre fui muito de responder e ser legal com quem gostava de mim, eu comecei a conversar com ela. No começo era tudo bem normal. A gente conversava, trocava ideia, mas depois de uns 2 dias falando direto, ela me mandou que gostava de mim. E isso me pegou totalmente de surpresa, porque eu nem conhecia ela direito. Aí eu fui contar pra Frospree e pra Nagisa, né? E do nada a Frospree me falou que tava com ciúme, porque ela também gostava de mim. E aí eu já não tava entendendo mais nada. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que com medo de perder a amizade dela, eu aceitei namorar com a Frospree. Lembra que eu disse que eu faria qualquer coisa pra não perder a amizade das duas? Pois é, eu acabei fazendo e acabei aceitando namorar com a Frospree. Hoje em dia eu até me arrependo porque eu não gostava de verdade dela e não é justo com ela isso, mas eu não posso mudar o passado, né? Hoje, olhando pra trás, eu até acho que existe uma possibilidade dessa garota ter sido um perfil fake. Tipo, poderia ser uma delas, porque no Instagram é muito fácil ter mais de uma conta. Eu mesma já tive várias, mas naquela época eu nem pensei nisso. E por incrível que pareça, no começo tava tudo indo bem. A gente continuou com a amizade, conversando normal. Parecia que tava tudo certo. Mas teve uma época meio estranha, a Frospree começou a falar umas coisas só pra me deixar com ciúme. E isso foi me incomodando aos poucos. Eu lembro de uma vez especificadamente que ela disse que ia ter algo com a Nagisa. E isso me deixou muito mal, porque além de tudo a Nagisa também era minha amiga. Pra complementar esse vídeo eu fui visitar algumas fanfics do passado e eu acabei descobrindo que eu já gostava da Nagisa. Eu não lembrava disso. Agora faz sentido porque eu lembro nitidamente desse episódio em específico e por que eu fiquei tão chateada. Então ficou uma situação muito confusa e chata pra mim. E mesmo assim eu não falava nada, só guardava aquilo. Até que chegou o dia que tanto a Nagisa quanto a Frospree vieram me contar uma coisa. A Frospree tinha me traído com um cara. E eu lembro exatamente de como eu me senti na hora, porque eu fiquei meio sem reação. Ela pediu desculpas, tentou explicar, deu um motivo, e eu lembro que a Nagisa disse que era justificável. Mas sinceramente eu não queria saber se era justificável ou não, porque no fundo eu nem amava ela de verdade, então só terminei. E depois disso eu perdi completamente o contato com a Frost e ironicamente com a Nagisa também. Um tempo depois eu acabei encontrando a Nagisa de novo em um grupo aleatório no Instagram e resolvi mandar mensagem. E aí a gente voltou a conversar. E foi aí que eu descobri uma coisa que não fazia ideia. A Frospree realmente teve um relacionamento com a Nagisa depois que a gente terminou. E eu fiquei tipo, como assim? Mas no fim esse assunto acabou ficando de lado, porque ironicamente eu comecei a namorar com a Nagisa. Eu nem lembro exatamente quanto tempo durou, mas a gente terminou, voltou, terminou de novo várias vezes. Porque dessa vez eu realmente gostava dela, só que eu era muito nova pra saber lidar com isso. Mas enfim, essa história com a Nagisa fica pra outro vídeo. E eu lembro que depois disso tudo eu fui contar pro meu primo, que era meu melhor amigo na época, que levei um chifre e ele
ele simplesmente riu da minha cara. Então assim, além de traída, eu fui humilhada. E antes que alguém me pergunte cadê os prints, eu juro que se eu pudesse eu traria alguns, mas eu perdi o contato com todo mundo e acabei apagando todas as conversas do meu Instagram. Então hoje as únicas provas que eu tenho são minha memória, as pessoas envolvidas e o próprio Instagram. Ironicamente, enquanto eu editava o vídeo, eu achei alguns prints. Aqui é um print onde eu dizia se eu tinha ciúmes ou não das pessoas que eu conhecia na época. Meu Deus, que coisa brega. Isso é da época que eu namorava Frosprey. Tanto que eu digo que eu tenho ciúmes infinitos dela, não é verdade? E digo que tenho ciúme da Nagisa, por mais impressionante que isso seja. Aqui um print da época que eu namorava com a Nagisa. Isso era uma call eu, ela e o meu primo. Isso é da época que eu namorava Frosprey. Mais um se eu tenho ciúme ou não. Só que dessa vez eu namorava na Nagisa. Vou deixar de fundo passando alguns prints enquanto eu continuo falando. Muitas dessas sufix foram escritas por mim no passado, algumas sozinhas, outras com ajuda. Quem sabe um dia eu libere elas pra vocês lerem. Tem uma lá consideravelmente recente, porque eu me divirto criando e contando histórias e posto onde encontro. Enfim, por enquanto é só, vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, clica e inscreva-se. Me siga nas redes sociais, todas as coisas são do Twitter, sou @warrepogo. Se preferir por ser mais rápido, é isso aí, em laxprofanos.com.br/warre. Eu tenho alguns vídeos que vão esforçar, mas nada pode te incomodar. É isso, até a próxima. Tchau!